Olá para vocês que acompanham o canal Henrique Tarólogo, sejam todos muito bem-vindos e hoje eu venho falar sobre como funciona uma consulta particular de tarô ou de baralho cigano. Mas antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de comentar, de interagir, dizer o que você achou deste vídeo, curta, comente, compartilhe, ajude o nosso canal a crescer, interaja, clique também no sininho para receber todas as notificações e ficar por dentro das novidades. E hoje eu venho falar sobre como funciona uma consulta particular de tarô ou de baralho cigano. Então nesse vídeo você vai saber o que é preciso para você se consultar, seja através do tarô, do baralho cigano, numa consulta particular comigo, uma consulta particular. Tanto em relação ao jogo do tarô, como do baralho cigano, a Sibila italiana, o baralho da vovó cigana, ou o baralho da Maria Navalha. Todos os oráculos, eles servem para dar direcionamento. Porque muita gente chega numa consulta e fica me indagando numa consulta que vem fazer. Qual a diferença de um oráculo para o outro? Sendo que tanto um quanto o outro vai responder a sua pergunta. Não tem essa de que só o tarô ele é o melhor, ou o baralho cigano é o melhor, ou o baralho da vovó cigana é o melhor. Todos são muito bons e servem para dar direcionamento. Tanto a Sibila italiana, o baralho da Maria Navalha, todos os baralhos dão direcionamento. O importante para você que quer se consultar, que venha aberta o jogo de cartas, o que o jogo tem a dizer para você. É a melhor forma de você aproveitar a sua consulta. Nem sempre, quando a pessoa vai fazer uma consulta, nem sempre quer dizer que ela vai ouvir aquilo que ela gostaria. Então eu sempre falo o que eu vejo nas cartas. As cartas é que vão determinar a tua situação. Se tem caminho para aquilo que você está perguntando, se não, vai dar o tom da questão que você está perguntando, se tem futuro o teu relacionamento ou não, se é um momento bom para você fazer investimento, o que você pode esperar do âmbito profissional, depende da tua pergunta. Então eu vou dar um exemplo aqui. Eu peguei um caso de uma cliente que havia sido vítima de trabalho de amarração, não foi ela que pediu, ela foi vítima. Sendo que essa minha cliente, ela já fez anteriormente trabalho de limpeza espiritual e também, é claro, trabalho de abertura de caminhos amorosos. A questão em si era que o trabalho de amarração ainda estava atrapalhando os caminhos dela, mesmo ela tendo feito limpeza espiritual, amarração em geral, não se corta, se desvia a energia para outra pessoa, alguém que vai pagar o preço. Essa minha cliente, ela não estava entendendo por que a energia não estava diretamente mais com ela, mas ainda estava no caminho dela. A energia da amarração estava atrapalhando demais os caminhos amorosos e também outros setores da vida dela. Quer dizer que deixou uma sequela, deixou uma cicatriz, a amarração. E isso só foi possível ver através do jogo de cartas. As cartas é que estavam revelando a real situação dela, a conjectura da situação. Quando eu pego um caso, por exemplo, de amarração assim, e a pessoa, por exemplo, vai fazer uma limpeza, quer fazer um corte, um pouco dessa energia, a gente tem que deixar bem claro e bem explicado que não se desfaz a amarração. A amarração é para sempre. Em geral é assim. Eu estou falando sobre casos de amarrações que deram certo. E aí lascou a vida da pessoa que você fez a amarração e também a pessoa que foi vítima. E aí temos as consequências. Um fica obsidiado pelo outro, um atrapalha o outro espiritualmente,
Quando a pessoa faz ebó ou limpeza espiritual, é justamente para essa energia que a amarração traz pesada não ficar ali com você, não permanecer perturbando você. Afastou, mas não cortou o efeito do que ela deixou ali uma sequela, a amarração, em relação a essa cliente que eu citei aqui. Por mais que a outra pessoa tenha pedido ali a amarração, eu não sabia que ia trazer esse tipo de consequência negativa, por que eu tô falando isso? Porque nesse caso, a vida da pessoa que fez a amarração ou a da que foi vítima nunca será realmente a mesma coisa, como foi um dia. Pode acontecer atrapalho financeiro, a saúde, a sua energia como um todo, né, começa a desandar, não é mais a mesma coisa. Então é o que eu digo, eu não engano ninguém. Eu sou totalmente transparente numa consulta. Eu falo isso para depois a pessoa não ficar me cobrando. Mas eu fiz o ebó com você, mas eu fiz a limpeza com você. Mas por que não resolveu a situação? Porque foi colocado que você tem a possibilidade de fazer uma limpeza, um ebó, mas não é uma situação que iria se resolver. Quando vamos fazer uma consulta com as cartas, eu sempre vou pedir, é claro, o nome completo da pessoa, a data de nascimento. É claro que tem casos que a pessoa que vai pedir ali uma consulta para uma outra pessoa, tudo bem, é possível sim, mas mesmo nessa conjectura, mesmo nessa situação, eu também vou pedir o seu nome, você que veio se consultar ali em relação àquela outra pessoa, né? Geralmente quando a pessoa vem fazer consulta comigo, eu vou salvar o nome dela no contato ali do WhatsApp, a data de nascimento. Por quê? Porque isso é altamente importante. Tem pessoas que numa consulta particular acham que é só mostrar uma foto, sendo que a fotografia ela é mais indicada quando, né, a pessoa ali vai fechar um trabalho espiritual comigo. Mas numa consulta particular de jogo de cartas, eu não preciso de foto de rosto. Eu preciso do nome completo daquela pessoa, ou o nome que você souber, né, se for possível. E se for mulher, no caso, sempre eu vou pedir o nome de solteira, que é o mais importante, nunca o nome de casada. A data de nascimento ela é altamente importante, porque aí eu vou trabalhar com a numerologia e eu vou conseguir ver outras coisas que você não vai conseguir entender, mas que eu vou conseguir entender. E com a energia do nome da pessoa, eu consigo ver se combina para uma questão de relacionamento, que tipo de energia traz em relação àquela outra pessoa, seja para uma questão profissional ou de um outro tipo de questão aí. A fotografia, a foto, nunca vai me ajudar numa consulta de cartas. Eu digo isso para você que é leigo, que não tem muita informação, ou que não sabe como funciona, ou não conhece. Você que não gosta muito de passar o nome, se aborrece por isso, saiba que não é possível fazer consulta só com fotografia, né? Quem determina a consulta, como ela vai ser feita, é sempre o tarólogo ali, o cartomante, e não quem vai escolher a consulta, né? Então, assim, o fato de você não passar o nome da pessoa, dificultar, não passar a data de nascimento, isso vai impedir a sua consulta de acontecer. Quando a pessoa vem fazer uma consulta, né, e nunca foi meu cliente, eu vou explicar como funcionam os atendimentos, como a pessoa pode proceder para conseguir se consultar comigo. Para você fazer uma consulta, tem que ter o quê? Nome completo. Não serve só o primeiro nome, porque às vezes a pessoa não gosta de dar o nome todo, ou apelido, né? Aí a pessoa oculta o nome dela, ou mente, aí a responsabilidade é da pessoa, não é minha. Eu sempre peço o nome completo e a data de nascimento para ver além do que a pergunta está me mostrando, bem além, energeticamente. Dá para ver muitas coisas e previsões que eu posso fazer através do nome e da data de nascimento. A foto de rosto não vai me trazer nada. Nada, nada, nada. Uma outra coisa que é altamente importante dentro de uma consulta particular com um jogo de cartas é você
que vai se consultar, vai perguntar sobre relacionamento, é importante você dar um contexto da situação, explicar sobre a sua situação. Se você vai perguntar sobre um relacionamento, além de falar o nome da pessoa, a data de nascimento, o ideal é explicar a sua pergunta, né? E não esperar que eu vá adivinhar. Vamos dar um exemplo. Você que quer saber como vai ficar ali o teu relacionamento. Aí eu tive uma cliente que veio perguntar: como vai ficar o meu relacionamento com o fulano? Essa minha cliente veio perguntar. E aí eu pedi um contexto. E esse contexto ele é altamente importante para a consulta fluir, funcionar melhor. Eu perguntei para essa minha cliente: você tem um relacionamento com essa pessoa? Vocês moram juntos? Quanto tempo vocês moram juntos? Isso, o tarólogo, cartomante, ele vai perguntar. Então aí nesse caso, que eu citei aqui de exemplo, dessa minha cliente, eles só ficam. Então esse rapaz só procura ela de vez em quando, mas não tem nada sério com ela. Então isso já ajuda ali o tarólogo, essa informação, o cartomante que vai perguntar. Isso é super normal. A pessoa que está jogando, o oraculista, pedir um contexto da tua pergunta. Então o jogo mostrou que esse rapaz ele não tem interesse em ter um relacionamento profundo com essa minha cliente. Ele queria ter momentos ali com ela. E com isso fica mais fácil de compreender a questão dessa minha cliente. Eu tenho que entrar dentro da questão dela, que ela está perguntando, através das cartas, porque o jogo ele vai me contar uma história. Se você não gosta muito de explicar a sua situação, é super normal o tarólogo, o cartomante perguntar sobre a sua situação para entender, o que o jogo está falando. Por isso que é importante a pessoa que vai se consultar dar um contexto, saber explicar a situação dela. Então, teve um outro atendimento que eu peguei ali, um rapaz que veio se consultar comigo. Ele estava tendo problemas com assalto de mercadorias, perdas. Sendo que o jogo de cartas, ele veio se consultar comigo, o jogo vem apontando que existe ali uma mulher que ele se envolve emocionalmente, que estaria por trás dessa situação. Então, como a leitura de jogo de cartas ela é bem explicativa, seria uma espécie de vingança, E aí esse rapaz trouxe várias fotos de várias mulheres, quer dizer, não absorveu o que foi falado na consulta. Eu disse que teria uma mulher que ele se envolveu, que estaria por trás disso, numa consulta anterior. Então esse rapaz, ele pegou ali a foto da mulher, várias mulheres, e mandou para perguntar, sobre elas. E aí eu perguntei para ele, não tem como eu falar nada sobre ela sem o nome, sem a data de nascimento, sem você me passar um contexto, porque a foto não vai me ajudar em nada. Eu expliquei para esse cliente que eu precisava do nome dela, da mulher, da data de nascimento, um contexto. Eu perguntei para ele, a mulher da foto, o que ela é sua? Daí fica difícil você desenvolver uma consulta assim. Quando você vai num cartomante, você vai num tarólogo, ele vai fazer perguntas dentro da sua questão para trazer esclarecimento. E tem gente que não gosta do que eu estou falando, acha que o cliente está certo. Infelizmente tem. Mas as coisas precisam se encaixar. A mulher que o cliente não quis dizer qual é o tipo de relação que ele tem, ele não disse se ele se envolveu ali com essa mulher, se é uma funcionária dele, não quis dizer se é uma pessoa da família, qual é o tipo de relação que ele tem com essa mulher para ele desconfiar que seja ela. Tem pessoas que têm essa visão, que eu tenho que adivinhar tudo, e não é assim que funciona. Por isso que eu não trabalho com fotografia, E só quando vamos fechar um trabalho espiritual
Por isso que eu peço o contexto do jogo, uma explicação sobre a tua questão. Explique, fale. Essa pessoa é uma funcionária, essa pessoa é uma amiga, é uma namorada. Isso é altamente importante você dizer. Se você tem interesse em se consultar, em tirar cartas comigo, quer saber questões da sua vida, saiba que eu vou perguntar sim o seu nome completo, a sua data de nascimento e também o nome da pessoa que você quer perguntar, a data de nascimento da outra pessoa ou de outras pessoas envolvidas, é claro que dependendo da tua pergunta. Se você não sabe como funciona, então é só você perguntar que eu irei explicar. Muita gente que vem chamar lá no WhatsApp, eu informo como funcionam os atendimentos e muitas das vezes a pessoa nem faz a consulta, ela enrola, a pessoa diz que quer a consulta, aí passa a explicação, fica enrolando e não faz. O importante é a pessoa entender como funciona. Então, eu, Henrique Tarólogo, trabalho atendendo várias pessoas com problemas sérios que vêm buscar direcionamento. Se você já foi muito enganado, tem um pé atrás, é melhor que nem venha se consultar. Tem muita gente que vem só para testar, e aí você está tirando o tempo daquela outra pessoa que precisa se consultar. Muita gente que vem se consultar comigo sabe que eu trabalho de forma séria e responsável, mesmo que você vá fazer apenas uma única pergunta objetiva. Eu falo bastante sobre a questão que foi ali perguntada, sobre a pessoa, sobre a questão que a pessoa está perguntando. Então, muita gente acaba gostando e indicando ali para outras pessoas. Eu até hoje, eu me impressiono com o direcionamento e a precisão que as cartas dão para muita gente que me procura para dar feedback, dar o retorno, a resposta daquilo que ela perguntou na consulta. Então, já teve clientes que vieram se consultar comigo há 3 anos atrás e voltou e deu feedback. Aquilo que você falou aconteceu. Como tem outras pessoas também, em outras situações, que também dão feedback. Realmente, aquilo que você falou iria acontecer. É muito interessante porque eu atendo muita gente. Infelizmente, eu não consigo lembrar de todas as consultas. É muita gente, de tudo que foi falado. Então, a pessoa que se consultou ali comigo, ela lembra, ela tem os áudios, aí ela me mandou de novo para eu lembrar do que foi falado. E é incrível, né, que as cartas falam. Mas o mais importante é você estar aberto a ouvir. Seja você que vem buscar ali um aconselhamento, uma orientação espiritual, seja você que quer previsões para um período da tua vida, seja você que vai fazer uma pergunta sobre uma pessoa ou uma situação, seja previsões de âmbito profissional ou qualquer outro tipo de pergunta, saiba que é muito importante você falar o seu nome, a data de nascimento, tá? Isso é altamente importante numa consulta particular. Numa consulta particular com um tarólogo, um cartomante. As pessoas, elas confundem porque acham que quando ela vai fazer ali a consulta com a IA, a inteligência artificial, porque a IA falou tudo ali para ela, o que ela quis saber, mas a IA, ela vai falar coisas aleatórias. Tenha muito cuidado em relação a buscar consultas através da inteligência artificial, porque não tem precisão. Eu falo isso de experiência própria, não tem mesmo. Agora, a consulta com o tarólogo, o cartomante, tem precisão, porque é uma pessoa que está por trás do oráculo ali falando com você, te dando direcionamento, que é bem diferente da inteligência artificial. A inteligência artificial, quando você joga lá na IA, ela vai pegar um apanhado de várias informações e vai jogar para você. Não é uma coisa precisa. Por isso que eu digo para você, não se compara a uma consulta com um tarólogo, um cartomante, tá? Eu vou ficando por aqui e não se esqueçam de interagir com o nosso canal. Eu vou ficando por aqui, deixo assim o meu abraço de luz a todos e paz profunda.